Paz do Senhor Jesus. Que lindo, né, meus irmãos? Vale a pena. A igreja está esperando esse dia glorioso. E vai valer a pena esperar. Não desista, não pare. Continue. Queremos mais uma vez cumprimentar todos os nossos amados irmãos, queridos amigos, visitantes. É uma alegria ter todos aqui para mais um momento de oração, de adoração e de meditação na palavra do Senhor. Já foram ditos vários nomes de visitantes, não necessitamos falar novamente. É uma alegria ter todos vocês conosco. Deus abençoe poderosamente a você que está aqui, a você que está em casa, no trabalho, acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês. Congregação Canaã, pessoa do evangelista Josiel. Deus continue abençoando grandemente essa linda caravana por estar aqui juntamente conosco. Vocês estão na casa da mãe, estão em casa e é sempre bom ter todos aqui conosco. Glória a Deus. Nós temos... Onde está o irmão Carlos Alberto de Souza? Dá um sinal com a mão. Está lá distante, mas está junto com a gente aqui. Ele está sendo recebido em comunhão hoje. Amém, irmãos? Recebemos vários no sábado, vários no domingo, e ainda ficou alguns para hoje. A irmã Leidiane Egert Odorico está presente? Ali está. Também vai participar da ceia hoje. Quem pode dizer amém? Amém. Então, no final, aqueles que não puderam vir sábado, não puderam estar no domingo, a gente sabe questões de trabalho, hoje estarão aqui participando da ceia do Senhor. Os oficiais estarão servindo os irmãos. Glória a Deus. Vamos ao texto de novo. Vamos ler onde, irmãos? É esse aí. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Quando terminar essa série, vocês vão saber de cor esse texto, sem abrir a Bíblia. Glória a Deus. É a 11ª leitura nos nossos cultos aqui, desse texto. E estamos aí caminhando sem pressa, para a gente entender e aplicar em nossa vida coisas tão preciosas que são extraídas desse texto. Eu tenho dito aqui que é um dos textos bíblicos que mais gestos de atitude existem contidos. Eu contei 13 a 14 gestos aí de atitude nesse texto. Nosso tema anual é atitude. E diz assim, hoje eu vou deixar vocês só acompanhando com o olhar para não cansar os irmãos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome o vosso assento, Deus abençoe. Glória a Deus.
Os irmãos que estão tendo condições de acompanhar, ou aqui presencial ou em casa, deve se lembrar que nós chegamos no versículo de número 8. Versículo de número 8, que está escrito assim, repetindo: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja o início do versículo 8, você que está com a Bíblia aberta. Talvez tem versões diferenciadas, traduções que vão mudando as palavras, os significados permanecem, mas as palavras elas vão mudando até para facilitar o nosso entendimento. Essa versão aqui que eu estou lendo e sempre trago para os cultos, é a versão revista e corrigida, que diz: e levantando-se, só esse início aí, e levantando-se Zaqueu. Tem uma outra tradução, a outra versão que diz assim: e Zaqueu pondo-se de pé. Tem ainda uma outra versão que é a Bíblia da liderança cristã, que está escrito assim, a abertura do versículo 8: Zaqueu se levantou. E a edição pastoral, bem usada na Igreja Católica, e eu tenho essa Bíblia e gosto da versão dela, diz assim, esse início da frase: Zaqueu ficou de pé. Bom, vamos começar pelo esse início do versículo 8, que vai falar dessa postura, dessa atitude que Zaqueu tem, maravilhosa. Siga o raciocínio para a gente entender como é profundo as Escrituras Sagradas. Cada palavra faz todo sentido, elas não estão colocadas aqui por acaso. Elas foram selecionadas pela sabedoria de Deus Todo-Poderoso para aplicação na nossa vida. Zaqueu ficou de pé. Para alguém ficar de pé, essa pessoa precisa estar ou sentada, ou deitada, ou prostrada. Quem está comigo e está entendendo pode dizer amém. Quando alguém vai ficar em pé, repito, ou ela está sentada, ou ela está deitada, ou ela está prostrada. Em pé ela não estava. Pelo menos 3 posições, uma das 3, essa pessoa tem que estar para depois ela ficar em pé. Certo? Então imagine a cena aqui. Eles foram andando, depois do acontecido lá na rua ou na avenida onde estava a Figueira Brava, foram para a casa de Zaqueu. Jesus indo com Zaqueu, a multidão seguindo, a multidão criticando. De repente eles chegam na casa de Zaqueu, entram dentro da casa de Zaqueu. Se fosse você, coloque você na história, porque eu me coloco sempre, porque eu sempre digo aqui, nós não estamos aqui para conhecer apenas a história de Zaqueu. Estamos aqui para esse Zaqueu ser a gente. Porque Jesus, da mesma forma que tratou com Zaqueu, Ele quer tratar com a gente também. Então nós precisamos nos ver no texto. Não é só para conhecimento, mas é para aplicação em nossa vida. Então imagina você recebendo em sua casa a maior autoridade que existe. Você vai precisar pensar um pouquinho. Imagine você recebendo em casa a maior autoridade que existe. Como que você receberia essa pessoa na sua casa? Sentado, deitado ou prostrado? Eu estou falando isso para você ter uma noção de como que Zaqueu estava quando chegaram em casa. Se ele se levantou, você acha que ele estava deitado quando ele chegou? Foi tirar um cochilo? Você acha que ele foi sentar? Ou você acha que ele se prostrou com a maior autoridade que existe dentro da sua casa? Jesus é a maior autoridade em nível universal, em nível geral. Não existe ninguém na face da terra
com uma patente tão poderosa, tão grandiosa, gloriosa como Jesus. Quando nós conseguimos chegar próximo a uma autoridade, seja ela na esfera que for, nossas posturas geralmente mudam. Certo? Qualquer autoridade que você encontrar, seja ela no nível que for, nosso posicionamento altera com a chegada da autoridade. A gente fica diferente diante de uma autoridade. Quanto maior for o nível dessa autoridade, maior é a mudança que acontece na gente. A gente fica emocionado, a gente fica talvez eufórico, a gente fica diferente. Porque uma autoridade, ela mexe com as nossas emoções. Isso é normal. Uma pessoa muito conhecida e famosa, uma autoridade, ela muda o nosso sentimento. Então imagine você, porque eu estou mergulhado nesse texto, e os irmãos também, imagine você, Zaqueu, recebendo o próprio Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, Salvador, dentro da sua casa. Porque a gente fala assim, Jesus está lá em casa, está mesmo. Mas Ele está, a presença dEle está porque nós temos Ele. Agora, imagine Ele visualmente, em corpo palpável, dentro da nossa sala. Imagine só. Quando você vai receber uma pessoa importante, você fica todo diferente, se programa, fica todo eufórico, todo cheio de emoção. Imagina o próprio Cristo em carne, dentro da sua sala de estar. Você ficaria deitado? Você ficaria sentado? Ou você se prostraria para receber a maior autoridade que existe na face da terra e no céu e debaixo da terra, em todos os lugares? Então Zaqueu, não tenho dúvida nenhuma ao ler o texto, que quando o texto diz que ele ficou de pé, que ele se levantou, assim que eles chegam em casa, Zaqueu, como um judeu que era, e se você for olhar e ver de perto a história de como os judeus procedem, Zaqueu estava de joelhos dobrado em terra, talvez até com a boca no chão, querendo demonstrar que estava ali dentro da sua casa o Todo-Poderoso, aquele que veio perdoá-lo, que veio salvá-lo. Jesus é a maior autoridade. Eu já disse e repito, autoridade em nível universal, geral. Filipenses no capítulo 2, do versículo 9 ao 11, está falando de Jesus. Paulo dizendo, após todo aquele percurso e Jesus ter retornado ao céu, diz assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Preste atenção nisso. Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, ou seja, está acima, para que ao nome de Jesus, guarde esta palavra agora, se dobre todo joelho. Vamos repetir essa frase pequena juntos, se dobre todo joelho. 1, 2, 3, se dobre todo joelho. Ao nome de Jesus, se dobre todo joelho. Veja a universalidade dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para que isso? Para a glória de Deus Pai. Já estava profetizado esse acontecimento em Isaías 45, 23, há mais de 700 anos antes de Jesus vir. E Paulo traz essa profecia quando fala aos filipenses, esse poderio, essa glória, essa universalidade de poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E eu preciso informar para todos nós algo que você já sabe, mas não custa lembrar, que toda a humanidade, sem exceção de nenhuma pessoa,
mais cedo ou mais tarde usarão os joelhos e a boca diante do Todo-Poderoso. Mais cedo ou mais tarde usarão seus joelhos e usarão a sua boca diante da maior autoridade que existe, Jesus Cristo Salvador. Uns usarão seus joelhos e a boca diante do Senhor enquanto Ele está advogando. Outros usarão seus joelhos e boca diante do mesmo Senhor, que não estará mais advogando e sim julgando. Eu escrevo esses negócios e dá vontade de colocar até num letreiro, porque isso é muito real. Eu preciso repetir para que isso fique fixado. Uns usarão seus joelhos e boca diante do Senhor, enquanto a fase dele é de estar advogando. Outros usarão seus joelhos e boca diante do mesmo Senhor, onde já não estará mais advogando, mas estará julgando. E eu pergunto e você responde para você mesmo. Você faz parte daqueles que estão usando joelhos e boca diante do Supremo Senhor que está advogando, ou você vai deixar para usar seus joelhos e boca diante do mesmo Senhor na fase que Ele estiver julgando? Bem-aventurado é aqueles que nesse tempo estão dobrando os seus joelhos, confessando com seus lábios o poderio desse Senhor, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos nesta fase da vida. Aqueles que não quiserem usar os joelhos agora e nem a boca para confessar, usarão depois. Não para absolvição, mas para serem condenados, mas mesmo sendo condenados, eles terão que dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o primeiro, Ele é o último, é o que era, o que é, Ele veio julgar. Então, se você é daqueles que está dobrando os seus joelhos e confessando agora, se alegre porque você está sendo absorvido. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque você está com a sua conta espiritual sanada, resolvida, paga, cancelada, porque Ele é advogado e não existe causa perdida para Ele. Se você tem problema de saúde, os seus joelhos não dobram, não é esse assunto, não é nesse nível, não é esse sentido. O sentido é que é espiritual, é claro que também é literal, mas tem pessoas que estão confessando a Jesus, mas tem problema nas pernas. Pode ser que alguém está confessando a Jesus, nem as pernas tem. Mas eu sei que você está entendendo a aplicação da palavra. Qual é a instância que você escolheu para usar seus joelhos e boca? Porque às vezes, irmãos, a gente acha legal, acha bonito, acha interessante, a gente gosta, a gente, entendeu? Mas a gente não quer se submeter. Não queremos, às vezes, reconhecer. E vamos deixando, e as coisas vão passando, e o mundo vai nos enrolando, e o sistema vai nos prendendo, e a vida vai indo. A cada dia estamos um passo mais próximos à eternidade, e às vezes estamos no último passo e nem demos conta disso, porque o dia que chegar não saberemos. Então estamos indo, está chegando, e às vezes nós estamos protelando, estamos deixando, e já deveríamos ter feito o nosso dever de casa. Qual é? Nos prostrar diante daquele que nós dependemos totalmente dele. Reconhecer o seu poderio. Mackenzie diz o seguinte: as pernas de quem tremem devem ajoelhar-se.
se nós não tremermos diante do poderio do nosso Senhor, se a gente não tremer nas bases, diante da grandiosidade de Jesus, então a gente não dobra os joelhos, porque a gente acha que é muito forte. Porque o ser humano, quando se sente fraco, quando se sente dependente, carente, ele se prostra, ele se lança, ele se humilha diante do poder de Deus. Mackenzie disse isso e eu acrescento com base bíblica: aqueles que não tremerem agora, tremerão depois. Se você não tremer diante da glória de Deus agora, você vai tremer depois. Se a gente não sentir o impacto agora, a gente vai sentir depois. Se a gente não tiver a percepção agora, a gente vai ter depois. Mas esse ter depois não compensa, é melhor ter agora. Salmo 2:11, o salmista diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 96:9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Você não fica emocionado dependendo de quem que você encontra? Tem gente que chora, né? Faz aquela coisa diante de alguém importante, famoso, e é uma pessoa mortal como nós, é uma pessoa que está vivendo talvez uma fase de glamour, mas é da mesma matéria que a gente, somos iguais. Agora imagine você encontrando o Todo-Poderoso face a face, e quando nós temos a convicção disso, a cada culto, a cada momento desse, nós temos a certeza que Ele está presente aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João, o apóstolo, está na ilha de Pátimos. E no versículo 17 está escrito assim: quando eu vi o Senhor, eu caí como morto. Imagine só. Ele cai, ele se prostra e ele pensou: morri, acabou tudo. Foi tão grande a glória, o poderio, que eu caí como morto. Mas não era a hora, então ele me levantou de novo. Aleluia. Ezequiel 1:28. Ezequiel tem uma visão da glória do Senhor, e diz o texto: e caiu sobre o seu rosto. Quando ele vê a glória do Senhor, ele cai sobre o seu rosto. Então o seu rosto vai em terra. Daniel capítulo 8 e versículo 18 está escrito assim: e estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. E no capítulo 8 e 18 a cena se repete. No capítulo 10 e versículo 9 a cena se repete, e ele fala até em desmaio. Foi tão forte que eu desmaiei com a presença da glória do Todo-Poderoso. Ajoelhar-se diante da majestade é atitude de reconhecimento. Ajoelhar-se, se prostrar diante do Senhor é uma atitude que demonstra servidão. Eu sou servo, Ele é Senhor. Eu sou súdito, Ele é o rei. Eu sou soldado, Ele é o general. E eu bato continência porque Ele está acima. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos senhores. Não espere, meu irmão, meu amigo, para você se ajoelhar depois. Não espere para você ter um tremor depois. Vai fazendo a sua parte. Vai vencendo o seu eu. Vai rompendo o seu orgulho. Porque nós todos somos orgulhosos. Todos nós somos orgulhosos.
A gente acha que dá conta, tem hora que a gente fica tão faceiro, a gente pensa que a gente é o tal mesmo. Rapaz, eu consegui. Mas de vez em quando Deus permite alguma situação para a gente ver quão dependentes somos dEle, quão carentes somos, quão fracos somos, e dependemos da misericórdia, da ajuda do nosso Senhor. Como não se prostrar? Como não estremecer diante daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso? Como não? Como? Tenta explicar isso, como não se prostrar? Tenta explicar isso, como? Que petulância é essa minha de não me prostrar? Que abuso é esse de uma pessoa que é um pó, somos nada, e não nos prostrarmos? Paciência. Zaqueu estava prostrado diante do advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. E ele está ali prostrado. Tem uma tradução interessante, um nome difícil, que eu nem coloquei aqui, mas eu lembrei que eu li, que diz aqui: e levantando-se Zaqueu. Tem uma tradução que está escrita assim: entre mentes. Nome difícil, né? Entre mentes. Eu falei, Jesus, que tradução. Mas ele está dizendo, olha, enquanto isso, ou seja, enquanto o povo lá fora está murmurando, enquanto isso Zaqueu está prostrando. Enquanto o povo lá fora está falando pelos cotovelos, dentro de casa Zaqueu está prostrado aos pés do advogado por excelência. Aleluia. Está prostrado aos pés do advogado. No texto original, o advogado é consolador, é paracleto, que envolve também o Espírito Santo, mediador, o confortador, o ajudador. Um procurador que aparece no tribunal representando alguém. É isso que Zaqueu está. Eu estou aqui porque diante de mim tem um tribunal. Eu tenho uma conta espiritual impagável. Eu não consigo resolver, mas chegou Jesus, o meu procurador. Ele veio aqui para ser o mediador, para me ajudar, para advogar a minha causa que eu não dava conta. Então eu me prostro e ele intercede ao Pai por mim. E eu vou sair daqui com a minha vida resolvida, porque Ele resolve a situação que eu não dou conta de resolver. Jesus resolve a nossa situação que nós não temos condições de resolver. Jesus resolve a sua causa que ninguém pode resolver. Tem coragem de falar isso para a pessoa que está do seu lado? Jesus resolve a sua causa que ninguém pode resolver. Ninguém pode, irmão. Quem é que pode resolver um negócio desse? Dívida espiritual, quem é que pode resolver isso? Quem é que vai resolver causa espiritual? Causa aqui da terra, os homens pelejam aí, muitas dá certo, outras não dá, e vai levando, vai empurrando aí, né? Mas essa causa ninguém dá conta, só Ele. Só Ele. Então você só se lança aos pés dele quando você reconhece que a sua causa não tem outro jeito de resolver. Eu só me prostro diante dele quando eu reconheço que a minha causa eu não dou conta dela, só ele que dá. E é diante dele que Zaqueu está prostrado. É a atitude, uma das atitudes mais gloriosas. Ele está prostrado lá na sua casa. Repito, lá fora da casa, a multidão que tinha acompanhado estava ali fora, reclamando porque Jesus entrou na casa de um pecador. Lá fora o ruído dos murmuradores, porém dentro da casa o tremor de reverência de um já adorador.
Lá fora, os religiosos batendo boca, porém ali dentro, Zaqueu batendo o joelho no chão. Gente batendo boca lá fora, mas Zaqueu batendo o joelho no chão dentro. Você faz parte de qual lado? Quem fica batendo boca lá fora ou quem bate o joelho na presença de Jesus? Aleluia. É a atitude de quem reconhece que é pecador. Lá fora os religiosos abrindo a boca para murmurar, porém ali dentro Zaqueu abrindo a boca para confessar. Aleluia. Lá fora abrindo boca para murmurar, Zaqueu lá dentro abrindo boca para confessar. É o que acontece já no texto que nós já lemos. Porque uns abrem a boca para murmurar, outros abrem a boca para confessar. Diga para você mesmo: eu vou ser daquele que abre a boca para confessar os meus pecados. Eu vou ser daquele, eu faço parte do grupo que abre a boca para adorar o meu Jesus. Eu faço parte daquele que abre a boca para dizer: Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso do Senhor. Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pecador. Olha, Senhor, mas eu me arrependo, eu quero mudar de vida, Senhor. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Se Zaqueu pudesse cantar, talvez ele cantava isso. Do que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Faça como Zaqueu ao Senhor: eis-me aqui, prostrado aos seus pés. Eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Amém? Aleluia. Zaqueu inicia sua nova vida usando joelhos e boca. Zaqueu inicia a sua nova etapa usando joelhos e a boca. Gestos e palavras. Gestos e palavras. Não há como ter uma nova vida sem ter gestos e palavra. Não tem como. O mundo espiritual precisa presenciar, precisa ver e ouvir o que está acontecendo. O mundo espiritual, as potestades, seja elas nos níveis que for, precisam presenciar gestos e palavras para que haja uma ruptura, uma alteração, um corte. É ação de mudança. Se com a tua boca confessares e teu coração crê, então acontece o milagre da salvação. Zaqueu, ele tem gestos e palavras. Ele se prostra, daqui a pouco ele começa a falar. E quando isso vai acontecendo, o mundo espiritual vai mudando. O cenário na vida de Zaqueu vai sendo transformado, porque isso já aconteceu na vida daqueles que prostraram, que confessaram, e vai acontecer na vida daqueles que prostrarem e confessarem. Imagine você se Zaqueu queria, porque mostra que ele estava querendo, se ele não esboçasse nenhuma reação. Eu leio o texto e gosto de ver o contrário. Se fosse o contrário, se ele não esboçasse
nenhuma reação, não se dobrasse e não falasse nada, o que você acha que seria? Parou para pensar? Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não tem reação nenhuma. Ele nem se ajoelha e nem fala nada. Eu acredito que a ruptura não aconteceria. A salvação também não. Porque pela sua postura, pelo seu gesto e pela sua palavra, depois disso Jesus fala, não, aconteceu a salvação aqui nessa casa. Essa mensagem, essa parte, toda ela serve para todos nós, mas essa parte tem endereço certinho. Às vezes você está faltando gesto, postura, para que haja ruptura. Você gosta, acha bonito, é legal, que legal. Mas se você não tiver gestos e palavras, ou seja, visíveis e audíveis, não vai acontecer o que precisa acontecer. Você continua achando interessante, você continua achando bonitinho, você acha que é assim mesmo, e todo mundo está fazendo e você não faz. Tem pessoas prostrando e você não prostra. Tem pessoas confessando e você não confessa. Então não acontece. Não funciona, não está acontecendo. Porque se Zaqueu não fizesse nada, eu penso que Jesus então fica aí, Zaqueu, eu estou indo embora. Vou continuar a minha trajetória. Mas o gesto e as palavras que Zaqueu pronunciou mudou todo o cenário da sua vida espiritual. Houve a liberação do poder de Jesus. Quando ele tem o gesto e palavras, Jesus libera o poder do perdão e resolve a situação dele. E eu repito mais uma vez, porque a nossa atitude definirá a nossa altitude. Se a gente não tiver atitude, então não vai acontecer. Se nós não tivermos a atitude, então não vai acontecer o retorno daquilo que deveria. E sempre foi assim, sempre será. Lembra do ladrão na cruz? Se ele não falasse nada, o que você acha que teria acontecido? Não teria acontecido nada. Mas ele resolveu dizer, Senhor. Olha a palavra. Olha o reconhecimento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pronto. A ruptura, ao cancelamento do pecado. Olha a bênção que chegou. Hoje estarás comigo no paraíso. É gesto, é postura, é palavra, é decisão. Precisa esboçar, precisa ser audível, precisa ser visível para desmascarar o encardido e o nome do Senhor ser glorificado. Se você não fizer e não falar, não vai acontecer o que poderia. Então o Senhor está dizendo, aprenda com Zaqueu, se prostra diante do advogado do Senhor. Se Zaqueu ficasse paralisado, eu acredito que não haveria o resultado salvífico. Se nós soubéssemos como nossos gestos e palavras causam impactos, nós capricharíamos um pouco mais. Gestos e palavras causam impacto. E você já viu que é em tudo? Uma recepção, quando a pessoa não tem gesto, meu Deus, parece um manequim, fica ali parado, paralisado, não tem expressão nenhuma. Apático, indiferente. Então precisa ter gestos, expressões, precisa ter palavra. Um atendente num comércio, imagina se ele não tem gestos, se ele não tem palavra. Você entra na loja e quer sair, porque a pessoa não tem expressão. Então é necessário gestos, é necessário palavra, porque isso fala muito forte.
Me lembrei da mulher cananeia. Lembra que ela vai até Jesus porque sua filha está perturbada, e ela começa a falar com Jesus. Jesus, atendendo a multidão, e prova a fé da mulher. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher, ela reage, ela tem atitude, porque Jesus estava provando a fé, mas mesmo assim ela adora, ela pede socorro, ela se contenta com migalha. Senhor, mas até uma migalhinha, se eu pegar da mesa já resolve o problema lá em casa. Então, mulher, vai e seja isso como tu quer, porque o seu gesto, a sua postura, a sua palavra destravou o milagre lá na sua casa. Então Zaqueu ali, ele está com um gesto. A Bíblia é resumida na forma de ser escrita. Imagina se não fosse, a gente ia passar o resto da vida só nesse texto. Mas é resumida porque eu penso que a família de Zaqueu, e eu posso pensar isso, se foi para casa, Jesus queria em casa, porque tem coisa a mais aí, tem a família, que a gente quer alcançar a família. Eu fico imaginando a esposa, os filhos, vendo o chefe da casa prostrado aos pés de Jesus. O gesto, antes dele falar qualquer palavra, ele tem o gesto de estar prostrado. Gesto, irmãos, são movimentos, é a linguagem do corpo. Gesto é postura, são sinais emitidos fisicamente no processo de uma comunicação. Quem se ajoelha, se ele não falar nada, ele já demonstrou alguma coisa. Porque é gesto, é linguagem corporal. Se eu me prostrar, eu não vou falar nada. Mas se eu me prostrar, olha aí, o que eu estou fazendo aqui? Brincando. Se eu prostrar, eu brincando, descansando, não é porque cansa. Então a expressão do corpo já mostra alguma coisa. E quando Zaqueu prostra diante de Jesus, antes de falar palavras, ele já está emitindo uma comunicação. Ele já está dizendo o que ele está querendo. Ele já está demonstrando quem é que está ali diante dele, e mostrando isso para a sua família, e mostrando isso no mundo espiritual. E cadeias começam a ser quebradas, famílias começam a ser restauradas. Sua família, se o seu filho vê você orando, ajoelhado, olha, um dos maiores milagres da minha vida, um dos maiores livramentos. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor, acho que já contei aqui. Eu fui numa festa, essas festas que quem está afastado vai. Eu fui lá, e lá pelo 1 e pouco da madrugada saiu um tiroteio. E aí todo mundo começou a correr, cada um em direção do seu veículo, cada um dando jeito de ir embora, né? Muitos tiros. Eu corri em direção da minha moto. Estava na beira da estrada, e quando eu cheguei perto da moto, um daqueles tiros veio e passou. Faz um barulho assim, e pegou assim no cabelo, a bala, no cabelo assim. Subi na moto, fui embora, eram uns 12 quilômetros de casa. Quando eu fui entrar para o meu quarto, passava perto do quarto dos meus pais, e sempre estava fechada a porta quando eu chegava fora de hora. Mas nesse dia a porta estava um pouco assim aberta, e eu dei uma olhadinha, minha mãe estava bem assim perto da cama. E quando eu olhei, o Espírito Santo falou: olha, porque a bala não acertou na sua cabeça. Quem tem orado pela família? Quem tem orado pela sua família? Gestos são palavras. Eu não ouvi o que ela estava orando, mas o Espírito Santo comunicou. A oração dela foi ouvida e você recebeu o livramento.
Então, quando eu li isso aqui, Zaqueu estava prostrado, e a Bíblia não diz quantos filhos, quem era mais que estava ali, mas a família começou a ver Zaqueu dobrado os joelhos aos pés de Jesus, e isso trouxe para eles o impacto, porque era um homem que antes só estava preocupado com o financeiro, mas agora estava preocupado com o espiritual. Aleluia. E a etimologia da palavra gesto, uma das palavras é atitude, e nós estamos falando sobre atitude, então gesto também é atitude, porque uma pessoa fria, indiferente, ela é inexpressiva, insensível, é apática, é sem graça, insossa. Tô nem aí. Mas Zaqueu não. Desde o começo da história ele é cheio de atitude. Ele quer ver Jesus. E ele vai lá. E eu tô vendo o texto, tô assistindo, né? Zaqueu chega perto e faz assim, ó. Não dá. Ficou na ponta do pé, era pequeno, era baixo. Não vejo, já sei, vou correr. Correu em volta da multidão. Zaqueu não é apático, não é inexpressível, não é frio, não é indiferente. Ele corre, ele não só corre, ele sobe. Ele não só sobe, mas quando desce, desce depressa. E não só desce, vai para casa com Jesus. E não só chega em casa, mas se prostra aos seus pés. Se precisar correr, corre, meu irmão. Se precisar subir, sobe. Se precisar descer, desce. Se precisar prostrar, se prostra. Mas você e a sua casa e a sua família serão abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu anotei muita coisa a mais, deixa para depois. Quem pode ficar de pé? A pergunta que não quer calar: você quer prostrar agora ou depois? Você quer usar os joelhos nessa era ou na outra? Você quer usar os joelhos e a boca agora enquanto ele é advogado, ou deixar para quando ele for juiz? Tem alguém aqui nessa noite que deseja hoje voltar para Cristo enquanto ele é advogado? Prefira essa instância. É mais suave, é mais leve, e essa é de absolvição. Onde está você que deseja voltar a Cristo? Começar de novo. E não é vergonhoso. Vergonhoso é não começar, é não recomeçar. E eu não vou demorar, já vou orar. Mas eu estou perguntando 1 minuto de pergunta só. Se tiver alguém que deseja hoje retornar ou começar diferente agora com Cristo, com entendimento de que há uma necessidade de que seja visível e audível. Pastor, pode ser secreto? Depende de como. É porque eu estou aqui em casa, estou querendo decidir. Então você, se seus joelhos estão funcionando aí, você dobra os seus joelhos aí e abre a sua boca aí. Se as suas pernas funcionam, dobra ela ali, aí na sua casa. Pastor, mas eu não falo, eu tenho problema na fala. Então faz o símbolo em libras, não é isso? Para o mundo espiritual ver. E você está se entregando a Jesus. Precisa ser visível e audível.
para que haja uma ruptura no mundo espiritual. E você que está aqui, que deseja, se manifeste, nós vamos orar por você. Quando o meu eu, me ajuda, irmã Leila, e o meu orgulho descer comigo, só quando o nosso eu, só quando o nosso eu tem que abrir mão, hein? Zaqueu abriu mão. Pra quê? Só pra servir, ó meu Senhor. Tem que abrir mão do ego, da prepotência. Só pra te adorar. Peça isso para o Senhor. Peça isso. Peça, 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 peça. Peça isso aí, olha. E fazer o quê? Peça isso também, olha. Me purifica, Senhor. As duas mãos para o céu. Eu vou orar e vamos dar a bênção apostólica. E se você quiser, depois você vem aqui à frente. Amado Deus, querido Pai, a igreja do Senhor está de mão erguida. Temos já uma vida aqui. Oh, aleluia. Continua orando, meus irmãos. Virou festa no céu e na terra. Oh, aleluia. Se tiver mais alguém, caminha, vem à frente. Comece, recomece. Jesus te aguarda. É ruptura espiritual acontecendo. E o nome do Senhor sendo glorificado, como aconteceu na vida de Zaqueu, acontece na vida do Daniel hoje, em nome de Jesus. Pai, Tu és grande e poderoso. Pai, Tu és grande e poderoso. Araçorai de calamandorai. Está descendo uma glória de Deus na sua vida, você que está com a mão levantada, para você ser um mensageiro das últimas horas, para você fazer a diferença lá na sua família, para você ser o diferencial na sua casa. Pessoas verão você de joelhos prostrado, e isso causará impacto na vida de filhos, na vida de cônjuges, na vida de netos, na vida das pessoas da sua família. Oh, aleluia. Perdoa, Senhor, os pecados, escreva o nome no livro da vida e dai força ao teu filho para continuar, permanecer firme até o último dia, Senhor, o dia da glória eterna. Que nada e ninguém impeça, Senhor, o agir do Senhor na vida do teu servo e da sua família. Cumpra os teus propósitos, receba o nosso culto como cheiro agradável diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.
Vamos dar a bênção apostólica, mas tem mais alguém querendo vir. Como o horário acabou, você pode vir aqui. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos juntos dizemos: amém. Oh, glória a Deus.